Vamos falar de Vasco agora, ao vivo, Ricardo Lai. Vasco empatou com o Remo fora de casa. Qual é a vida do Vasco a partir de agora, Ricardo Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. A torcida do Vasco deve estar com aquele gostinho amargo ainda do empate do jogo de sábado, né? O time, mais uma vez, conseguiu sair à frente do placar, abriu o placar com um bonito gol do Andrés Gomes. Mas aí nos minutos finais do jogo contra o Remo, o Marlon empatou de cabeça. De novo, pelo terceiro jogo seguido, fora de casa no Brasileirão, o time sofre gol nos minutos finais e com jogada de bola aérea, né? Então tem que corrigir esse problema. Amanhã já tem jogo aqui em São Januário, Sul-Americana contra o Audax Italiano do Chile. Os reservas, né, devem entrar em campo, né, os titulares devem ser poupados. Chance aí para o Nuno Moreira, por exemplo, né, tentar resgatar o bom futebol da temporada passada. Ele que foi um dos artilheiros, só ficou atrás aí do Ryan, do Verratti e do Coutinho na lista dos artilheiros. Então será um Vasco bastante modificado amanhã, como aconteceu na semana passada na estreia do torneio, o empate contra o Barraca Central na Argentina. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia, ele vai. Um abraço, querido. Corinthians e Palmeiras foi quente, hein? Polêmica de arbitragem, 2 expulsões, treta no fim do jogo. Só não teve gol. Mas poderia ter tido, hein, Yuri Alberto? Felipe Anderson errou e Yuri partiu em velocidade. Ficou cara a cara com Carlos Miguel. E na hora de tirar o 10, perdeu a melhor chance do jogo. Carlos Miguel gigante! E olha que o Corinthians já estava com 2 jogadores a menos. Primeiro o André fez esse gesto obsceno aí depois de sofrer uma falta. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza checou no VAR e deu cartão vermelho para ele. Caso que o jogador de branco faz um gesto obsceno para seu adversário. 2 rodadas atrás, na derrota do Corinthians para o Fluminense, o Alan também foi expulso pelo mesmo motivo, lembra? A situação do Corinthians piorou depois que o Mateuzinho agrediu Flaco Lopes. Aí, mais um cartão vermelho. Com 11 contra 9, o Palmeiras deu trabalho, mas não conseguiu marcar. Depois do 0-0, jogadores integrantes das comissões técnicas e seguranças de Palmeiras e Corinthians brigaram a caminho dos vestiários. Em nota, o Palmeiras disse que Luigi foi agredido por um funcionário do Corinthians e que o atacante registraria boletim de ocorrência. Já o Corinthians informou que Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Palmeiras afirmou ainda que tomou conhecimento de um vídeo em que o goleiro Carlos Miguel é alvo de ofensas racistas por parte da torcida do Corinthians. O clube se solidarizou com o jogador, cobrou providências das autoridades competentes e o Corinthians repudiou qualquer ato de discriminação e afirmou que busca identificar o autor da ofensa. Bom, em Belo Horizonte, Cruzeiro venceu o Bragantino, de virada. O goleiro Matheus Cunha começou mal. Não pegou o chute do Andrés Furtado e foi vaiado no Mineirão. O torcedor certamente lembrou da polêmica que envolveu o goleiro na semana passada. Depois da goleada de 4-1 do São Paulo sobre o Cruzeiro, o volante Wallace mandou uma mensagem errada num grupo com jogadores e dirigentes criticando o companheiro Matheus Cunha. Por causa da mensagem, o Wallace foi afastado do time por indisciplina, inclusive. Bom, voltando para o jogo de ontem, Vila Real fez o gol do empate do Cruzeiro com o Bragantino. E o Gerson foi lá dar um abraço no amigo Matheus Cunha. O Cruzeiro virou o jogo com o Christian, 2-1. E o Matheus Cunha, que vinha de um momento difícil, recebeu o apoio da torcida e dos companheiros. Depois ali no final a torcida gritou o nome dele. O importante é a gente estar sempre junto. E quem ganha é o Cruzeiro com isso. Ele sabe do carinho e respeito que eu tenho por ele. Legal, volta por cima. O Atlético Paranaense ganhou da Chapecoense. O jogo foi em Curitiba, vou te mostrar. Vamos lá? Aí. Primeiro, Viveiros chutou. Rafael Santos tira com o pé e o Mendonça dá uma estilingada nela. Faz 1-0 Atlético Paranaense. E o segundo jogo próprio, o segundo gol, o próprio Viveiros vai fazer. Saída do goleiro, toquinho de categoria. É bom esse Viveiros, hein? 2-0. Esse aqui é Sebastião Ferreira, o Sebas.
Jogou no Vasco em 2023, foram 13 jogos, não fez nenhum gol. Agora, no Olímpia do Paraguai, faz gol até com a cara. Era uma vez, no campeonato paraguaio, um zagueiro chamado Chapa, com seu mullet estiloso e o seu bigodinho de cafajeste. Ele é zagueiro do Rubio Ñu. E gente boa, o Chapa tava num dia bizarro. Primeiro ele fez esse pênalti aí, todo atabalhoado. Botou o braço na bola, sem a menor necessidade. Começou feio. E quando terminou, parecia que tinha começado. O Sebas, do Olímpia, foi pra cobrança e perdeu. Mas eis que o Chapa veio do nada e deu uma chapada na cara do Sebas. Gol do Olímpia. Um lance que merece ser visto e revisto por todos os ângulos. El rechazo de Chapa Martínez pega em Sebas Ferreira. O Sebas nem comemorou, até porque devia estar zonzo, né, coitado? O técnico do Rubio Ñu não esboçou reação alguma. Devia estar pé da vida, né? Enquanto isso, um companheiro do Chapa estava rindo ali no banco, ó. Os jogadores em campo tentaram animar o zagueirão, mas depois de uma dessa, o melhor a fazer é esconder o mullet e o bigodinho também. Já fui o Cris e eu também já fui. Ai, meu bastão. Johan Rojas, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Caião, podemos dizer que o Renato foi reprovado no ensino à distância? Que isso, Vene Casagrande? Ele tirou a nota vermelha na primeira prova, Vene. Mas dá pra recuperar ainda. Na segunda prova, porque a primeira ele não foi. Não é, na segunda Vene? chamada, na segunda ele chamada. Faltou. Vasco e o Remo não saíram do empate 1-1. No estádio Mangueirão, com muita chuva antes da partida começar. O duelo precisou atrasar por 30 minutos. Opa, eu tô aqui. E o gramado foi afetado. Porque aqui é tipo um balé. Eu e o Cris, né, Cris? Aí ele vai tocando Exatamente. a música e eu vou dançando. O gramado, gente, foi afetado e as equipes não conseguiram fazer o trabalho de aquecimento. Presta atenção nisso. O Vasco saiu na frente com um gol bonito do Andrés Gomes e aos 8 minutos da segunda etapa. Logo, mas aí os donos da casa arrancaram o empate na reta final. Aquele gol no final, que é pior do que terminar relacionamento. Oh, meu Deus. Esse gol no final é péssimo. Gol de cabeça do Marlon. Com esse resultado, o Vasco ainda não venceu fora de casa nesse campeonato e agora está em 13º colocado com 13 pontos. Eu gosto do número 13, talvez possa ser um sinal positivo para você, Caio Caesa. O que mais te estressou nessa partida? Muita coisa. Esse lance, por exemplo, me estressou bastante. O Vasco te estressou. Quando o Thiago Mendes virou essa bola errada ali, mas o Thiago Mendes tem crédito, vem jogando muita bola. Só que falando do jogo em si, o Vasco mais uma vez abre mão de um resultado por conta de não conseguir resolver a partida e também dar mole na zaga, tomando gol em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. O único jogo que o Vasco não tomou gol esse ano sob o comando do Renato Gaúcho foi justamente na Sul-Americana, que não estava sob o comando do Renato Gaúcho, que ele estava no Rio de Janeiro com o grupo principal. Mas esse jogo eu nem conto assim, porque a fragilidade do Barracas Central, o time da Argentina, me impede de levar em consideração essa partida. Tirando essa, em todos os outros jogos o Vasco tomou gol, não foi diferente quando o jogo para resolver fechar o jogo em 2-0. Também desperdiça errando o passe e logo na sequência toma um empate e deixa mais 2 pontos no caminho. E agora contra o Remo, o Vasco até fez uma boa partida dentro das condições que o campo propôs por conta da chuva. O Vasco criou oportunidade, gerou muito jogo, teve chance de fazer gol, fez um bonito gol com o Andrés Gomes numa bela jogada de Thiago Mendes, Tietê e também o Johan Rojas, que na minha opinião fez uma bela partida, podia ter feito um golaço no primeiro tempo, que ele chuta no travessão de fora da área, participou do gol, como eu falei, mas não pode perder a oportunidade que ele perdeu no segundo tempo. Ele tirou o Thiago Mendes do sério, me tirou do sério dentro de casa também. Eu acho que todo vascaíno teve a reação que o Thiago Mendes teve ali. Ele deu um bico na bola, reclamando com o Rojas por ter perdido a oportunidade. E ali seria um 2-0, o jogo estaria resolvido, o Vasco voltaria para casa com os 3 pontos. Porque era o que tinha que acontecer contra o Remo, com todo respeito ao Remo. O Vasco mostrou que podia ir lá e vencer, mas não conseguiu por essa incapacidade de resolver. E aqui eu chamo atenção para um outro aspecto que diz respeito ao elenco do Vasco. Se o Vasco não contratar
ele vai passar muita dificuldade nessa temporada. Eu sei que a janela está fechada, a janela vai abrir ainda. Enquanto não abrir, o Vasco precisa arrumar soluções dentro de casa. A base está aí para isso também. O Vasco tem bons jogadores pedindo passagem na base. Meias, atacantes, pontas. Tem de sobra lá no Sub-20, que está voando, é o vice-líder da competição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então o Renato tem que olhar mais para a base também. Mas quando vier a janela, que o Vasco busque as soluções de seus problemas. O Vasco perdeu Ryan, Coutinho e Verratti, que além de serem referências da torcida, eram os principais números de gols do Vasco, gols e assistências, e precisa buscar isso quanto antes. E o treinador Renato Gaúcho falou sobre os pontos perdidos mais uma vez. Cadê o Renato? Infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui. A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Eu tenho um amigo que hoje é um inimigo seu, que tem uma pergunta para fazer pro Caio, porque conhece muito disso aí. Cris, o que você quer perguntar? Ah, Cris é meu amigo. Diga, Cris. Da crise com o Renato Gaúcho. Meu Deus, já? Para, gente. Deixa aqui na tabela. Oh, meu Deus, deixa eu ver onde é que eu tô. Cara, Tamo juntos. Ontem eu tava aqui, né? Aqui na 11ª colocação, do nada eu vim pra cá. Onde tá o Curitiba? Eu sei como é. Aí voltei pra lá, Vene. Negócio de coisa de escorrega. Futebol é dinâmico. Você sabe esse negócio de escorregar, né? Tu já perdeu uma Libertadores com isso. A verdade Talvez de até hoje, que né, dói Vene? mais Como é do que que é? o que eu tô. A verdade de hoje é mentira amanhã. É, Vene Casagrande. Tá, e cadê o Caio? Tá aqui Aí, ó, pertinho estamos de mim. juntos, E a gente tá com... Fernandinho. Eu tô com 13 pontos? Eu também eu tive a mesma sensação que você. Pulei na primeira página e voltei. E você negócio de gol no final, né? É. Que dói também mais. Mais uma vez. Aí o Vasco em 13º lugar com 13 pontos. Mesmo número de pontos do meu fogão. O que muda aqui é o critério de desempate. O Botafogo em 11º lugar. Aí, vamos, cadê o Flu? O Flu tá aqui no G4. O Flu que era o vice-líder. E aí, num confronto direto com o Flamengo, perdeu a vice-liderança. O Flamengo hoje é o vice-líder com 20 pontos. O mesmo número de pontos que o Fluminense. Minha gente, esse campeonato tá muito interessante. Tinha um tempo que eu não via tão esmagadinho os números de pontos entre um e outro. Você faz um gol, você pula pra lá pra 7º, daí você toma um gol, você vem pra cá pra 13º. Tá tudo muito próximo. O Fluminense era o vice-líder e a gente tá indo até o 5º colocado na 11ª rodada e todos os 4, né, com 20 pontos e o Palmeiras um pouquinho Só tem um mais na detalhe frente. sobre esses 5 primeiros aí. Flamengo e Bahia, esses dois têm um jogo a menos. Flamengo contra o Mirassol no Maracanã e Bahia contra o Chapecoense na Arena Fonte Nova. E eu também contra o Vitória, tem um jogo a menos. Que jogou bem contra o São Paulo. Vamos beber água. O que você quis dizer com isso? Vai se calmar, Venê. Eu sei que assim, é o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Não troca. O Vasco da Gama deu mais um passo importante no mercado da bola e iniciou contatos com os representantes do meio-campista Douglas Luiz. Revelado nas categorias de base do clube carioca, o jogador é visto internamente como uma oportunidade estratégica para reforçar o elenco. De acordo com informações de bastidores, Douglas Luiz teria confidenciado a pessoas próximas o desejo de retornar ao futebol brasileiro em um futuro próximo. A possibilidade animou a diretoria cruzmaltina, que se antecipou e realizou uma consulta para entender as condições de uma eventual negociação. Atualmente, o volante está emprestado ao Aston Villa, da Inglaterra, mas seus direitos econômicos pertencem à Juventus. O clube italiano, inclusive, já sinalizou que não deve dificultar uma possível saída em definitivo, o que pode facilitar o avanço das tratativas. Apesar do interesse do Vasco, a negociação não deve ser simples. O Palmeiras também entrou na disputa e realizou uma consulta pelo jogador, aumentando a concorrência pelo meio-campista. Nos bastidores de São Januário, o retorno de um cria da colina é tratado com entusiasmo, mas também com cautela, já que fatores financeiros e a concorrência de outros clubes devem pesar na decisão final de Douglas Luiz. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O cria da colina, Douglas Luiz, seria um excelente reforço para o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.